Satanás, diabo. Quando a Bíblia fala quem ela está se referindo, algum ser mau ou a pessoas mais, a gente vai estar falando sobre isso. Eu vou ler Mateus capítulo 16, versículo 15 em diante. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Afirmou Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 22 e 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Acho que tem tradução que diz repreendê-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro, nós lemos agora aqui em Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus o chama de Satanás. Jesus disse que ia morrer, né? E se ele não morresse, a humanidade não poderia ser salvo. Então ele tinha que dar vida para poder salvar as pessoas. E Pedro, sem entender pela emoção, disse, Jesus, não faz isso não, tem compaixão de ti e tal. Jesus disse, arreda-te, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Muitas pessoas usam esse texto achando que Pedro estava endemoniado. Chama Pedro de Satanás. Pedro estava endemoniado, e Pedro não estava endemoniado. Tanto é que no versículo 17 desse mesmo capítulo 16 de Mateus, que a gente leu agora, Jesus elogia Pedro, porque Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado, bem feliz é você, Simão Barjonas, porque isso não foi sua capacidade humana, nem carne nem sangue que te revelou, mas é o Pai que está no céu que te revelou isso. Ele elogia Pedro e tal, e muitos pensam, não tem como dizer que embaixo, logo no mesmo momento, Pedro já estava endemoniado. Mas essa palavra, Satanás, quer dizer adversário, entendeu? Ela é usada também para o anjo do Senhor, que está em Números, no capítulo 22, versículo 22. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor se colocou por Satã, né? No hebraico a palavra é Satã, no português a palavra é adversário, opositor. Ele se colocou por Satã a Balaão na frente, para que ele não passasse, sendo adversário ali. Então no hebraico é Satã, que quer dizer adversário. Então essa palavra Satanás, como Jesus disse para Pedro, eu acho que era para o escritor, o tradutor da Bíblia, o João Ferreira de Almeida, traduzia assim, ó. E Jesus disse, para trás de mim, adversário, opositor, você está se opondo ao projeto que eu vim fazer aqui, entendeu? Morrer pela humanidade e tal. Mas ele traduziu como Satanás, então muitos pensam que era a personificação do ser espiritual mal. Outra coisa interessante é que em João, no capítulo 6, versículo 70, Jesus fala assim, ó, eu não vos escolhi 12, porém um dentre vós é diabo. Ele não disse que um dentre vós está com o diabo, no sentido de endemoniado, ele estava se referindo a Judas, que ia traí-lo. Mas ele falou, um dentre vós é diabo, entendeu? A palavra Satanás, como eu já falei, quer dizer adversário, opositor. A palavra diabo quer dizer enganador, defamador, caluniador, aquele que calunia, que fala coisas, afirma coisas sem provas, entendeu? Enganador. E Judas, ele era enganador, ele era mentiroso, ele era caluniador, entendeu? Ele era defamador. Então ele tinha todas essas características e ele personificou Satanás nele, entendeu? Encarnou. Assim como a gente pode estar parecendo com o Filho de Deus encarnando Jesus, homens também podem estar encarnando em si Satanás. Então, esse texto é usado para Pedro, Satanás. Vemos a palavra diabo sendo usado para Judas, porque ele era enganador, caluniador, usurpador. E vemos a palavra Satanás usada também em Números 22 para o anjo do Senhor. Então, nesse significado, só que isso não quer dizer que não exista o ser mau, Satanás, entendeu? A personificação, o padrão, o modelo disso. Existe sim. Muita gente usa esses textos que eu citei agora para dizer, Satanás não existe, demônio, diabo não existe, demônio e Satanás são as pessoas e tal, mas não. A Bíblia, o cara provar isso, ele vai ter que pegar todos os textos da Bíblia que fala de diabo e Satanás e ter que refutá-los todos e mostrar que ali está se referindo a um ser humano. E aí ele entra em contradição. Se você analisar em Mateus, no capítulo 12,
versículo a partir do 22, diz a Bíblia que Jesus, ele expulsou, né, o demônio de um endemoniado, e disseram, ele expulsa demônio por Beelzebul, que é o maioral dos demônios. E Jesus fala, todo reino dividido contra si mesmo não prevalece e tal. Então mostra ali que Jesus expulsou o demônio, entendeu? Como em Mateus 15 mesmo, a mulher cananeia, que a filha dela estava endemoniada, e ela veio pedir ajuda a Jesus Cristo. Vemos em Jó, apesar que muita gente fala, Jó não existiu e tal, mas vemos em Jó, capítulo 1, versículo 12, Deus perguntou a Satanás, de onde você estava? Ele fala, vim de rodear a terra e tal. Vemos em Judas, a carta que o irmão de Jesus Cristo escreveu antes do Apocalipse, no versículo 9. Versículo 9 diz, e quando o arcanjo contendia e disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a impor juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor o repreenda. Então vemos ali Satanás, essa briga que teve no tempo de Moisés em relação ao corpo de Moisés, entendeu? Claramente vemos esse texto aí. Outro texto interessante é em Lucas, no capítulo 22, versículo 3. Diz a Bíblia que Satanás entrou em Judas. Ora, se Satanás são homens ruins, então algum homem entrou dentro de Judas? Como é isso? Como é que se aplica? É uma contradição interpretar assim. Então vemos que o ser mal, a personificação, entrou em Judas, entendeu? Vemos também a tentação de Jesus em Mateus 4, entendeu? Jesus com Satanás ali, Satanás dizendo se tu és o filho de Deus e tal, usando a mesma estratégia que ele usava no Gênesis, entendeu? Paulo, em segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, ele fala, não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, entendeu? Mostrando o poder e a astúcia, entendeu? De Satanás. E ele compara com a serpente, dizendo que a serpente enganou a Eva. Tem um texto, ele fala nisso também no versículo 3, se não me falha a memória. Assim como a serpente enganou a Eva, ele está se referindo a Satanás. Porque muitos também dizem que a serpente do Éden tal não era Satanás e tal. E Pedro e o apóstolo Paulo tinham essa interpretação. Então está bem claro que existe em si a personificação, o ser mal Satanás, que será destruído. E como vemos no Apocalipse, mas existe essa palavra diabo se referindo a pessoas, como vemos em João 6,70, se referindo a Judas, e existe a palavra Satanás num princípio de opositor, entendeu? Se colocou como adversário, opositor. Existe esse texto na Bíblia, por isso que quando a gente lê, a gente tem que entender o contexto para entender quem Jesus está falando, se referindo.